Pela graça de Deus, tivemos que sair hoje para resolver algumas coisas e aproveitando para dar uma paradinha aqui em frente ao Hotel Quitandinha, ponto turístico da cidade de Petrópolis, bem aí ao fundo. E a gente fica pensando em algumas situações que o povo de Israel viveu e que nós temos a certeza também que, como povo escolhido de Deus, nós vivemos. Tem lugares, tem pontos, tem situações, tem acontecimentos que marcam a história de um povo. E aqui no caso o Hotel Quitandinha marca a história da cidade de Petrópolis, pelos eventos, pelos acontecimentos da época do Império. E enquanto eu estou aqui descansando, veio ao meu coração um texto da Palavra de Deus, lá no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 8, onde Balaão recebe uma ordem de Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E por diversas vezes ele chega no acampamento, nas montanhas, para amaldiçoar aquele povo. E ao invés de amaldiçoar, ele começa a abençoar. Então ele diz o seguinte: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. E isso provocou uma ira e uma revolta muito grande no coração de Balaque. Mas traz para nós uma esperança e uma certeza maravilhosa. Quando nós temos a bênção de Deus sobre nós, nada e ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade pode impedir aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. E nós sabemos que o povo de Israel, desde a ordem de Deus lá para Abraão, sair do meio da terra dele, do meio da parentela, para a terra que Deus ia mostrar, Deus diz a Abraão: eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu, Abraão, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então seria assim uma incoerência de Balaão agir contra algo que já havia sido decretado da parte do Deus Todo-Poderoso. E quando um decreto sai da parte do Deus Todo-Poderoso, da parte do soberano, ser humano nenhum pode revogar. Eu não posso, disse Balaão, eu não posso amaldiçoar aquilo ou aqueles a quem Deus abençoou. É inútil. Nós vemos muitas pessoas, tentando fazer tantas injúrias, tantas maldades contra os servos de Deus, contra aqueles que são honestos. E essas pessoas pensam que Deus não está vendo. Essas pessoas pensam que Deus ele está alheio, Deus está indiferente a tudo que está acontecendo com o seu povo, com os seus servos que são fiéis. Mas Deus não está indiferente. E um texto bíblico que eu gosto muito está no Salmo, que diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus, para dar a cada um segundo as suas obras. Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza, é sobre a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. E quando nós temos certeza de estarmos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, nós não tememos a colheita que virá sobre nós. Porque ainda que o justo caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o toma pela sua mão direita. E nós sabemos então que pela justiça de Deus, tudo que o homem planta, o homem também colhe. Se o povo de Israel andava em fidelidade, a fidelidade de Deus se mantinha sobre o seu povo. Se o povo de Israel vacilava, a mão de Deus pesava sobre o seu povo. Foi assim no passado, foi assim no tempo do Velho Testamento,
E Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda, né? Uma das características de Deus é a imutabilidade. E Deus não é homem para mentir. Nós, como seres humanos, às vezes dormimos pensando numa coisa, dormimos pensando de um jeito e acordamos pensando de outro. Porque nós temos essa característica, a mutabilidade. A gente muda de acordo com as circunstâncias, de acordo com as atitudes, de acordo com as situações e adversidades da vida. Nós vamos sendo moldados e mudados, transformados, né? Às vezes para melhor e outros, infelizmente, mudam para pior, né? Quando não permitem ser moldados por Deus em meio às adversidades. Mas a verdade é que Deus é imutável, é uma característica própria dele. Então, da mesma forma que ele agia no passado, ele agia no Velho Testamento, ele ainda age hoje, o Senhor não muda. Então, ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E por mais que as pessoas tentem, por mais que as pessoas se levantem contra, por mais que calúnias venham, por mais que adversidades se levantem, ondas venham contra nós, aquilo que foi determinado por Deus a nosso respeito vai se cumprir. E isso, quando nós temos essa certeza, né, existe uma coisa, eu vinha pensando agora ali enquanto eu caminhava esse pedaço, esse trecho até aqui, eu vinha pensando sobre a paz. Se tem uma coisa que nada e ninguém me tira, é a minha paz. Porque eu já falei muitas vezes e eu repito, né? Quando nós temos certeza de que a bênção de Deus está sobre nós e de que nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos uma paz que muitas vezes nem nós mesmos podemos compreender. E como diz a Bíblia, é a paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, quando a palavra diz que guarda a nossa mente, guarda as nossas emoções, guarda a nossa razão, guarda as nossas vontades, porque muitas vezes diante dos adversários, diante das perseguições, a vontade que nós temos é pagar na mesma moeda. A vontade que nós temos é de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas quando nós temos essa paz que excede todo entendimento, a gente deixa tudo nas mãos do nosso advogado. E esse advogado, ele é o príncipe da paz. E ele mesmo disse para nós: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que vem dele é uma paz que independe da minha conta bancária, independe da casa onde eu moro, independe do bairro, independe de todas as situações e dificuldades que estão acontecendo ao meu redor. Porque se a minha paz vem dele, que é o príncipe da paz, e ele habita em mim, essa paz é permanente. E como a Bíblia diz, né, que a paz é fruto do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais cheio dessa paz, mais cheio dessa tranquilidade. Porque essa paz, essa tranquilidade de que nós somos abençoados, a Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós somos abençoados com todo tipo de bênçãos espirituais. Bênçãos materiais é consequências, mas não são fundamentais. Mas a bênção espiritual, essa sim é garantida a todo instante sobre a nossa vida. E Deus já nos abençoou com as bênçãos espirituais. A paz é uma bênção espiritual. A paz é um fruto do Espírito Santo gerado no nosso espírito, que deixa o nosso espírito quieto, faz com que a gente tenha mansidão,
e mesmo diante da maldade das pessoas que dizem servir a Deus, mas realmente não o conhecem. Porque se o conhecesse, não teriam as atitudes, não procederiam como procedem. E dessa forma nós vamos confiantes, continuando a nossa caminhada, crendo que aquele que começou a obra, ele é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completar. E nós acreditamos também que a nossa vida, ela está guardada em Cristo. A nossa vida está protegida pelas mãos de Cristo. A nossa vida está oculta em Cristo. E como nós falamos sempre, nós temos a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Ele pensou, nós agimos como Ele agiu e, segundo a palavra nos afirma, Ele foi levado como ovelha muda diante do matadouro e diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, porque Ele sabia que o seu Pai, o seu Deus, haveria de justificá-lo. E quando nós agimos, pensamos e temos a mente de Cristo, nós sabemos também que Deus é aquele quem nos justifica, né? Eu estou aqui diante de montanhas, de um lugar lindo, de um lugar maravilhoso, e diante dessas coisas e situações que nós meditamos um pouquinho aqui daquilo que nós temos passado, eu posso dizer, né? Elevo os meus olhos para os montes, né? Olha que montanha linda ali, ó. Eu amo essa parte verde, eu amo a natureza, porque eu vejo Deus presente. E Deus fala com a gente através da natureza, através de cada detalhe, né? Quando a gente vê os pássaros, quando a gente vê toda a vegetação, as flores, e a gente chega à conclusão, se Deus cuida delas, Deus está cuidando de nós, né? Então nós olhamos para os montes, e de onde virá o nosso socorro? O meu socorro sempre veio das mãos do Senhor. O meu socorro nunca veio de ser humano. É claro que Deus vai usar muitas vezes seres humanos, sim, mas na maioria das vezes o nosso socorro chega de forma sobrenatural. E muitos olham para a nossa vida e perguntam: como? Como consegue sobreviver? Como consegue viver, né? Como consegue cuidar das próprias coisas? Como consegue se vestir? Como consegue comer? Como consegue estar de pé? É porque nós descobrimos isso. Quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, né? Nenhum mal pode nos alcançar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. E nós temos, pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus, descansado no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Tá um ventinho gostoso aqui, mas graças a Deus não está frio, né? Porque é normal aqui na nossa cidade, está uma friagem terrível. Mas hoje está uma temperatura agradável, tem umas aves cantando aí no fundo, né? Coisa linda, maravilhosa de Deus. Mas esse vento aqui hoje está realmente atrapalhando um pouquinho o nosso cabelo, mas não tem problema, né? Nós somos assim, nosso jeito simples, nosso jeito calmo, nosso jeito tranquilo. Muitas vezes, né, nós temos sim nossos momentos de ira, nós temos nosso momento de aflição, mas nós aprendemos a descansar nesse Deus que cuida, que guarda, que zela. Se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida das plantas, dos lírios, Ele também cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. Que
que cada um possa ter essa certeza, né, de estar vivendo no centro da vontade de Deus, para que possa desfrutar dessa paz. Uma paz em meio à guerra, uma paz em meio à dificuldade, uma paz em meio à escassez, porque a nossa paz e a nossa bênção não vem da mão dos homens, vem da mão do Deus Todo-Poderoso. E quando sai da boca dele um decreto para nos abençoar, ser humano nenhum, demônio nenhum, pessoa alguma usada por Satanás pode revogar as bênçãos de Deus que estão sobre nós. E se nós atentamente ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, a bênção do Senhor nos alcançará onde quer que nós andemos. Que Deus nos abençoe nessa simples, nessa breve, mas sincera reflexão da caminhada. Depois de muito tempo sem gravar, espero que Deus me conceda que hoje vá para o nosso canal. Em nome de Jesus.